Cleópatra. Segredos e mistérios da última rainha do Egito. Alexandria, há mais de 2000 anos. Uma cidade vibrante, um farol de conhecimento, governada por Cleópatra, a última rainha do Egito. Envolta em mistérios e lendas, a vida de Cleópatra continua a fascinar, a intrigar, a desafiar o tempo. Preparem-se para desvendar os segredos dessa mulher poderosa, enigmática, uma verdadeira força da natureza. O nosso olhar volta-se para Alexandria, a pérola do Mediterrâneo, um caldeirão de culturas governada pela dinastia dos Ptolomeus. Esta cidade, com suas ruas vibrantes e mercados movimentados, era um verdadeiro centro de conhecimento e poder. Alexandria não era apenas uma cidade, era um símbolo de uma era, um lugar onde o Oriente encontrava o Ocidente, onde a tradição se misturava com a inovação. Cleópatra, a última dessa linhagem grega, nasceu em um mundo onde a cultura helênica impregnava cada canto do palácio, cada fibra da sociedade. Desde cedo, ela foi imersa em um ambiente de luxo e aprendizado, onde as artes e as ciências eram altamente valorizadas. O palácio onde cresceu era um verdadeiro museu vivo, repleto de estátuas, murais e mosaicos que contavam histórias de deuses e heróis gregos. Sua língua materna, o grego, era a língua da elite, da filosofia e da ciência. Cleópatra não apenas falava grego, ela pensava em grego, sonhava em grego. Sua educação, moldada pelos ensinamentos de Platão, Aristóteles, Sócrates, era uma das mais avançadas de seu tempo. Ela estudou filosofia, matemática, astronomia e retórica, absorvendo o conhecimento dos maiores pensadores da Grécia Antiga. Mas Cleópatra era diferente. Ela não se contentava em ser apenas uma figura decorativa, uma rainha de fachada. Determinada a governar como um verdadeiro faraó, como um Ramsés, como um Tutankhamon, Cleópatra mergulhou na cultura egípcia. Ela estudou os antigos textos, aprendeu a ler e escrever hieróglifos e se dedicou a entender as tradições e crenças de seu povo. Imaginem a jovem rainha, rodeada por escribas, decifrando hieróglifos, desvendando os mistérios de uma língua milenar. Ela não apenas estudava, ela vivia a cultura egípcia, incorporando-a em sua vida diária e em seu governo. E ao falar diretamente ao povo, na sua língua, Cleópatra conquistou o que muitos faraós jamais conseguiram: a verdadeira lealdade, a admiração genuína. Ela se tornou uma ponte entre duas culturas, uma líder que era tanto grega quanto egípcia e que usou essa dualidade para fortalecer seu reino e unir seu povo. Cleópatra não era apenas uma rainha, ela era uma visionária, uma estrategista, uma mulher que desafiou as expectativas e deixou uma marca indelével na história. Ah, Cleópatra! A beleza dela, um mito, uma lenda, um sussurro que atravessou séculos. Desde os tempos antigos até os dias de hoje, sua imagem é evocada como o epítome da beleza feminina. Mas cuidado, as evidências, essas sim, revelam que a verdadeira força de Cleópatra ia muito além de um rosto bonito. Ela era uma mulher de poder, inteligência e carisma, qualidades que a tornaram uma figura histórica tão fascinante. Moedas da época mostram uma mulher de traços fortes, nariz proeminente, lábios finos. Essas representações desafiam os padrões de beleza convencionais, mas revelam uma mulher cuja presença era inegável. Uma beleza singular, sim, mas a verdadeira sedução. Ah, essa residia na mente brilhante. Cleópatra não era apenas uma figura decorativa. Ela era uma líder astuta e uma estrategista habilidosa. Cleópatra, uma erudita, poliglota, fluente em matemática, filosofia, astronomia. Ela dominava várias línguas, incluindo o grego e o latim, e era conhecida por sua vasta educação e conhecimento. Imaginem só, Cleópatra, debatendo com os sábios da época, com a mesma sagacidade de um Rui Barbosa, com a inteligência afiada de um Miguel Torga.
Ela não apenas participava desses debates, mas muitas vezes os liderava, impressionando a todos com sua perspicácia. Plutarco, o grande biógrafo, descreveu sua presença como irresistível, com uma conversa envolvente, uma voz que cativava a todos. Sua habilidade de comunicação era uma de suas maiores armas, permitindo-lhe influenciar e persuadir os mais poderosos de sua época. Cleópatra, a estrategista, a diplomata, a rainha que jogava xadrez enquanto o mundo jogava damas. Ela sabia como manipular as peças no tabuleiro político, sempre um passo à frente de seus adversários. Sua habilidade de negociação e sua visão estratégica garantiram seu lugar na história como uma das líderes mais formidáveis do mundo antigo. Em suas alianças e batalhas, Cleópatra demonstrou uma coragem e determinação que poucos poderiam igualar. Ela não era apenas uma rainha em nome, mas uma líder ativa e envolvida, que lutava pelo seu povo e pelo seu reino. Assim, o mito da beleza incomparável de Cleópatra é apenas uma parte de sua história. Sua verdadeira grandeza residia em sua mente brilhante, sua habilidade política e sua determinação inabalável. Cleópatra, a rainha que transcendeu o tempo, continua a inspirar e fascinar até hoje. Capítulo 3. A morte enigmática da rainha. O reinado de Cleópatra, como um eclipse solar, teve um fim abrupto, misterioso, envolto em camadas de especulação. A versão mais conhecida, um conto que atravessa gerações, Cleópatra, em seus aposentos reais, tira a própria vida com a picada de uma víbora áspide. Imaginem a cena: a rainha, serena, segurando uma pequena cesta, de onde emerge a serpente. Mas nem tudo é o que parece. Alguns historiadores, esses Sherlock Holmes da antiguidade, questionam essa narrativa. Teria Cleópatra escolhido um fim tão teatral? A falta de evidências definitivas apenas aprofunda o mistério. A morte de Cleópatra, um enigma indecifrável, um ponto final que ecoa como uma pergunta. Capítulo 4. Alianças estratégicas entre César e Marco Antônio. Neste capítulo, exploramos as complexas e fascinantes alianças que moldaram o destino de impérios e reinos. Cleópatra, uma navegadora habilidosa no mar revolto da política romana, era uma figura de astúcia e charme. Sua inteligência e carisma a tornaram uma das mulheres mais influentes de sua época. Ela sabia, o Egito dependia de alianças fortes, de jogadas estratégicas. Cada movimento era calculado, cada decisão, uma peça no tabuleiro de xadrez da política internacional. E assim, aproximou-se de Júlio César, o imperador invencível. César, um líder militar e político de renome, viu em Cleópatra uma aliada poderosa e uma mulher de grande visão. Imaginem, Cleópatra, em 48 a.C., orquestrando um encontro digno das 1001 noites. Um banquete luxuoso, repleto de opulência e simbolismo, onde cada detalhe era pensado para impressionar e seduzir. César, seduzido pela inteligência, pela ambição da rainha, torna-se seu aliado, seu protetor. Juntos, formaram uma aliança que prometia fortalecer ambos os reinos. Dessa união, nasce Cesarion, o filho de Cleópatra, um símbolo vivo da aliança entre Roma e Egito, um herdeiro que carregava em si a esperança de um futuro próspero. Mas o destino, esse dramaturgo implacável, leva César. Seu assassinato em 44 a.C. deixou um vácuo de poder e uma Cleópatra em luto, mas determinada a proteger seu reino. Cleópatra, então, volta seu olhar para Marco Antônio, o novo líder romano. Marco Antônio, um general de grande prestígio, viu em Cleópatra uma aliada estratégica e uma mulher de grande fascínio. Uma aliança que inflama a fúria de Otávio, rival de Antônio. Otávio, sobrinho neto de César e seu herdeiro adotivo, via em Cleópatra e Marco Antônio uma ameaça ao seu poder emergente.
e o palco está montado para a Batalha de Ácio, uma derrota amarga. Em 31 a.C., as forças de Otávio enfrentaram as de Marco Antônio e Cleópatra em uma batalha naval decisiva, o fim de uma era. A derrota em Ácio marcou o declínio de Cleópatra e Marco Antônio e o início da ascensão de Otávio, que se tornaria o primeiro imperador de Roma, Augusto. Cleópatra, em seus últimos momentos, refletiu sobre as alianças e traições que definiram sua vida e seu reinado. Cleópatra, um legado intrigante. Cleópatra, muito mais que uma rainha, personificou a inteligência, a astúcia, a resiliência. Uma líder à frente do seu tempo, visionária, estrategista, diplomata. Cleópatra, um ícone, um símbolo de poder feminino que atravessa milênios e inspira até hoje.